Olá, Ares, tudo bem? Como que vocês estão? Bora fazer aqui uma tiragem para você de Sol, Lua, Ascendente ou qualquer signo, né? Qualquer aspecto, na verdade, que tem esse signo no mapa. Peço licença, essa energia. Vamos ver aqui quais são as para os próximos 10 dias. Essa tiragem será dividida em duas partes. A primeira vai falar com você sobre algum aspecto de você internamente. E nossa segunda parte vai falar de alguém aí na sua energia. Pode ser essa pessoa que você já está em mente ou uma pessoa aí que vai aparecer. Para algumas pessoas vai acontecer, para umas já aconteceu e outras estão passando por essas situações, tá bom? Peço que curtam o vídeo, que me ajude aqui nesse canal, né? Se as leituras que eu estou fazendo tá ressoando com vocês. E bora lá, realizar mais uma leitura, tá? Então peço licença à sua energia. E quais que são as energias para os próximos 10 dias para os Ares? Vem aqui a carta 2 de paus, com a carta 2 de espadas, junto com a carta o carro, né? A luz pode ficar piscando, mas é porque minha lanterna ela tá ruim, tá? Mas vamos lá. Ares, primeiro eu vejo aqui que existe alguma coisa que... Sabe quando a gente acorda atrasado e sai correndo, mas ainda tá se arrumando, ainda tá se organizando, porque não tem tempo a perder, porque é algo importante que está acontecendo? Eu sinto que é uma situação dessa que o universo está colocando em suas mãos, tá? Pode ser, primeiramente, uma situação para vocês conseguirem se identificar, que antes vocês fingiam que não estava vendo aquela coisa, né? Achava que ainda tinha tempo. E aqui com a carta 10 de... 10 não, com a carta o carro, perdão, a gente vê que esse tempo aqui não existe. Vocês estão aí sendo colocados no fluxo, né? Ou seja, entrou com o ônibus em andamento, tentando consertar, trocar a roda de um carro em um andamento, né? E esses caminhos aqui, ó, estão se destruindo. Claro que ele só se destrói assim que você começa a andar, mostrando também energeticamente e pela figura até do tarô, que as coisas que você fez lá atrás, elas não têm volta. E se tiver, não é pelo mesmo caminho e não é dando a mesma entonação. Vai ser coisas diferentes, né, que você irá encontrar naquele caminho. Mas aqui para vocês, Ares, eu vejo que existe energias e pessoas aí sendo colocada em posto, né? Sendo colocado em jogo tudo aquilo que anda fazendo. Para alguns ainda não houve uma movimentação e para outros haverá sim essa movimentação. Então já fala que a partir dos próximos 10 dias, Ares, vocês vão conseguir, vai conseguir não, né? Vão ser colocados em uma situação de vai ou racha, entendeu? Ou para procurar um emprego, ou para conversar sério com alguém que de fato vocês precisavam ter conversado antes. Mas aqui essa reorganização, essa atitude vai vir você querendo ou não, né? Como se o universo falasse, já que você não quer mexer nesse assunto, a gente vai ser obrigado a colocar você de frente com esse assunto para você conseguir resolver. Ih, meu Deus do céu. Mais cartas aqui para o Ares, mais 2 cartas. 10 de copas, saiu aqui pra gente. Junto com a carta Rainha de Espadas, tá? Você pode estar lidando com uma pessoa do signo de ar, né? Libra, Gêmeos ou Aquário. Tem coisas aqui que pode ser apresentadas de uma forma mais... Realmente, né? Quando a gente tira o bolo de dentro do forno antes do tempo, ele não assa da forma correta. Vocês estão conseguindo me entender aqui? Pode ser uma pessoa te pressionando a tomar alguma atitude, né? Então, vocês podem aí encontrar uma situação que pode se falar sobre amor,
de um relacionamento que agora tá nítido que precisa ser realinhado algumas situações, né? E para algumas pessoas aqui, a gente pode estar falando de um relacionamento que pode ter amor, porém, entretanto, todavia, tem uma pessoa muito racional, muito cética de um lado, sabe? Quando a pessoa fala assim, você não vai me pedir namoro? Como que vai... o que a gente vai fazer agora? Que eu precisando de alguma resposta? Sabe quando alguém te coloca na parede e agora você precisa tomar uma atitude? E Áries. 10 de copas. Clarificação, por favor, com o 10 de copas. Ó. Aqui a gente vem a carta 6 de ouros, falando sobre essa questão da troca realmente dentro de um relacionamento, né? Agora vocês precisam ter o controle de tudo isso, ver se realmente é o que vocês querem, se você não está envolvido nesse relacionamento por causa de uma carência até, né? Pode ser ela emocional, pode ser também, para alguns casos, uma carência financeira também, né? Ou seja, infelizmente ainda existem várias situações dessa, né, em qualquer outro canto, a gente se juntar a uma pessoa para tentar nos ajudar financeiramente. Isso ocorre tanto do lado masculino quanto do lado feminino, tá? A carta do carro. A carta do 2 de espadas. Na carta do carro, a gente veio aqui com o Papa, né? O Papa, abaixo do Papa, veio o 7 de copas. Eu não vou considerar ele, tá? Mas só mostrando. Falando de novo dessa questão de ser orientado. Você pode também estar sendo orientado por uma pessoa que não deseja o seu bem, mas é uma pessoa que pode colocar algumas crenças limitantes aí na sua cabeça e você achar que, não, pela minha idade eu não posso estar solteiro, pela minha idade eu já devia ter filho, pela minha idade eu já devia saber do que eu quero da minha vida. Então, reavalia os seus dogmas, realia as coisas que você acha que a sociedade impõe, porque a sociedade impõe várias coisas e no fim das contas ela não impõe nada, entendeu? Então, às vezes vocês estão aqui tomando certa atitude, não é nem por querer, mas aqui por pessoas em volta de você falando que você é o único que não namora, você é o único que não faz uma faculdade, você é o único que não sabe o que... Entende? Então você precisa se padronizar, baseado no gosto de outras pessoas e também no seu, mas aqui eu mostro e vejo uma pessoa aqui te orientando sobre você precisar ser algo logo, entendeu? Por isso aqui que no início eu sinto um ariano correndo contra o tempo, mas não é o seu tempo, é o tempo do outro que tá sendo visualizado aqui, sabe? Não é uma coisa que você quer. Com a carta do 2 de espadas, veio aqui pra gente a carta do 10 de espadas, né? Falando que talvez essas questões aqui não foram observadas ainda pra você, arianos, porque ainda mexe numa ferida muito interna de vocês. E essa ferida ainda, né, graças a Deus, com essa carta sim mostra que é o fim de uma dor que ocorreu no passado, né? Pode ser distante ou não, mas que agora você precisa do seu tempo. Você precisa fazer as coisas que você deseja, né? Que você julga ser importante ou não. A carta aqui, 2 de paus. A carta do 3 de copas. Essas cartas mostram como se vocês estivessem sendo chamados para uma grande responsabilidade. E pode ser realmente algo que tenha acontecido. Vem aqui a verdade, né? Mas isso pode realmente ter acontecido, ou seja, alguém acabou descobrindo que é mãe, então realmente agora eu não tenho o que fazer, ou você descobrindo que é pai. Tô falando de coisas que impõem a gente se amadurecer com mais rapidez e sem desculpa. Mas aqui eu vejo que é uma coisa que vocês gostariam de ficar no mundinho de vocês, né? Curtindo aqui as suas amizades. Também nesses próximos dias algum colega teu pode te chamar para ir em algum lugar religioso também aqui, pode falar para vocês, tá? E isso aqui mostra que vocês ainda não estão conseguindo acompanhar esse processo, né? Então vocês podem se sentir aí um pouco pressionados nesses dias. Pede também aqui para vocês pensarem se é isso mesmo que vocês querem. Pode ser ela de um namoro. Moro perto de uma avenida, tá? Pode ser ela com relação ao namoro, pode ser ela com relação à troca de trabalho,
tá? Vamos ver aqui agora para concluir. 2 de paus e 3 de paus. Engraçado que saíram muitas cartas assim. 2, 2, 3, 2. Aqui vem a carta 6 de espadas, né? Falando sobre a questão do... Tem coisas que a gente precisa abandonar, tem coisas que a gente precisa ir em busca de um local que nos faça bem. Mesmo que antes você poderia estar envolto de pessoas que você considerava realmente seus amigos, seus colegas, principalmente com aquela energia de uma pessoa aqui que está forçando a barra. Então, vocês podem ter nos próximos dias, ter uma atitude de querer se distanciar dessa situação pessoa, tá? 2 de espadas junto com 10 de espadas. 2 de espadas junto com 10 de espadas. Existe uma verdade aqui que ela vai ser colocada na mesa, tá? Você querendo ou não. As águas estão agitadas, né? Precisa ser feita alguma coisa. Só um minutinho. Caiu no chão, não vou aceitar, tá? Aqui. Agora só realmente o tempo irá mostrar pra você o que se passou durante esses dias todos, sabe? Quando a gente toma uma situação de sair de uma casa, de mudar de trabalho. Agora é com o tempo. Existe uma esperança aqui de dar certo, mas só o tempo irá dizer. Beleza? O carro e o papa. Vem aqui a carta do papa junto com o valete de paus. Essa carta aqui que caiu no chão e eu não aceitei, ou seja, se for pra ela sai de novo, e ela saiu de novo aqui com a gente, né? Fala, Ares, o que eu sinto também de vocês, aproveitando essa primeira parte que a gente fala sobre vocês, é que vocês estão também escondendo um lado de vocês que não é mostrado pra todos, né, claro, e é uma pessoa que é meio frágil, entendeu? Que tem os seus dogmas, né, que tem sim as suas crenças, que tem sim as suas particularidades, que tem sim os seus instintos e seus sextos sentidos e sua sensibilidade, né? E isso fala que você vai ser guiado sim pela espiritualidade, tá? Você vai ser direcionado de uma forma correta e certa. Se porventura existir pessoas perto de você te orientando de uma forma negativa, eu vejo os seus mentores, né? Os seus sonhos, sabe aquela coisa que você não se sente confortável de realizar? Algum indício vai ser dado para você conseguir decifrar se está no caminho certo ou não, tá? Então aqui, mesmo que você se encontre numa sinuca de bico, eu vejo uma mensagem falando que você vai ser orientado a como sair dessa situação ou como identificar se é propício, se é favorável para você ou não. Porque é uma pessoa indo para uma direção que eu vejo que não queria fazer bem aquilo que está fazendo ou que irá fazer, tá? Então segue seu coração aqui, não faça alguma coisa que você não desejaria nesses próximos 10 dias. Pensa direitinho, tá? Porque às vezes você está sendo mal orientado por uma pessoa aqui, de novo, que não é agradável, tá? Aqui a gente vem com a carta A Temperança Invertida. Essa carta aqui, Temperança Invertida, nos nossos estudos, ela realmente fala que não é o momento certo, tá? Ou seja, existe aqui um anjo entre... Aqui no fundo é o mesmo lugar que o pendurado fica pendurado. E ela fala que essa imagem retrata e fala que o anjo informa que não é o momento certo para você fazer aquilo, para você se colocar nessa situação. Ou seja, também falando que se você... Eita Maria. Falando que se você não quer mesmo por parte sentimental, imagina os outros te colocarem naquele lugar. Então não vá, não quer. Entendeu? Se uma pessoa tá te forçando alguma coisa, você não é obrigado a nada. E a espiritualidade está confirmando essa sua sensação, tá? Mais uma carta aqui pra Rainha de Espadas e o 5 de Espadas. Eu sinto uma pessoa aqui desonrosa. Desculpem falar, mas tomara que não seja vocês, mas é uma pessoa que manipuladora, uma mulher manipuladora, pode ser uma amiga, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser uma irmã, pode ser... É uma energia mais feminina, tá? Não precisa ser exatamente mulher, mas uma pessoa que possui mais essa energia acentuada,
te orientando coisas que não era para ser orientadas, tá? Mais guiada pelo ego aqui. O que a gente tava falando? E quem caiu aqui? O pendurado. A gente tava falando do pendurado. Essa pessoa tá querendo te colocar na situação do pendurado. Essa pessoa tá querendo te colocar onde o anjo não quer que você vá, que foi a nossa carta anterior à carta do pendurado. Tá vendo essa estrutura? É a mesma estrutura que apresenta aqui, mas só que agora você cai nela, se porventura ouviu as mensagens dessa pessoa, que foi a clarificação dessa rainha de espadas junto com esse 5 de espadas. E como clarificação veio essa carta aqui. Então, novamente, Áries, toma cuidado, porque você está agora num momento que as pessoas não querem que você pare e pense no que vocês estão fazendo. E não parando e não pensando, você vai acabar fazendo coisas que outros gostariam que você fizesse. Porém, é uma situação que te coloca no estado do pendurado, né? É positivo por um lado, porque o pendurado fala sobre, né, expansão da mente, mas ela do lado negativo mostra uma pessoa incapacitada de realizar situações, por ela não querer mesmo, ou por ela colocar numa coisa que não tem como sair daquilo. Pelo menos temporariamente você não vai conseguir, tá? Essa foi a primeira mensagem para a primeira parte sobre a sua energia. Agora vamos ver quem está na sua energia nessa segunda etapa aqui, tá bom, Áries? Pode ser a mesma pessoa da primeira leitura ou pode ser uma pessoa aqui diferente, tá? Então respire fundo, bora lá para mais uma tiragem de vocês. Universo, o que a gente tem que falar aqui para os arianos com relação a essa pessoa? Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando pelos signos de Áries, pelos arianos? Qual que é a energia? Veio aqui pra gente a carta 9 de ouros. Mais uma carta, por favor. Roda da fortuna. 9 de ouros, roda da fortuna, tá? Rei de copas não, perdão. Cavaleiro de copas e 9 de paus. Existe uma pessoa aí do seu passado querendo retornar, tá? Provavelmente você pode ter, na finalização desse relacionamento, ter tido algum atrito com ela, né? Onde os dois se mostraram muito cabeça dura. E agora, essa pessoa voltando, entendendo. E ela volta porque ela quer, tá? Porque eu vejo aqui a carta 9 de ouros junto com a 9 de paus. Ela pode sim estar passando por algumas situações que, primeiro, colocou ela a pensar, sabendo que você era a única pessoa que retribuía os mesmos sentimentos que ela possuía, né? Talvez aqui era um casal que brigava demais, mas eles entendiam entre si que vocês eram únicos e que o encaixe de vocês era a mesma coisa, né? Que havia, assim, uma troca de sentimentos aqui nivelado, mas que também a troca de atritos também era nivelado, ou seja, vocês poderiam ser pessoas teimosas aqui, né? Mais uma carta aqui pra vocês. Veio aqui a carta branca, as de espadas, tá? Não pode. Depois na carta do Roda da Fortuna. Vou tirar todas as cartas aqui, tá bom? Tá, ia demorar mais e também a gente vai conseguir ver um panorama geral. Foi até, acho que, sentido, porque quando a gente estava falando sobre um relacionamento que havia reciprocidade, eu vejo que, na verdade, eu me enganei de falar isso sem sair as outras cartas antes, tá? A gente vê aqui com a carta Cavaleiro de Copas, junto com a carta 10 de paus e a carta 6 de paus. Eu sinto isso, mostra que havia um relacionamento desnivelado, ou seja, talvez você era a pessoa que mais fazia pelo casal, mas pode encaixar aí, né, da onde você faz mais sentido pra você. Então havia uma pessoa que sempre servindo uma outra pessoa e a outra pessoa de boa aqui, no, né, tava muito lindo, tava favorável, a pessoa que
que sempre vem até a mim, eu não preciso fazer nada. Então mostra aqui que essa pessoa está de fato enxergando o quão diferente você era, o quanto que você realmente não gostava dela. E agora ela vê e sente a necessidade de ter uma volta aí com vocês. E ela tá pensando em coisas positivas, tá? Inicialmente nessa leitura a gente não vê, e eu não vejo uma má intenção, mas eu vejo que era uma pessoa que não fazia por onde. Então, vocês aí que deduzam o que vocês querem. Aqui com a carta do louco, eu vejo que é uma pessoa que vê uma abundância no relacionamento de vocês, vê que existe grandes possibilidades, né? Existe grandes feitos e um jardim abundante que a gente pode, sabe? A pessoa tá olhando pra vocês como se vocês fossem uma moeda de ouro, uma oportunidade muito boa, muito bacana de conseguir. Aqui diversos de cartas a gente veio 4 de copas, 4 de paus junto com os enamorados, tá? Então aqui fala sobre esse equilíbrio que ela encontra. Que ela encontra no relacionamento de vocês, tá bom? E aqui fala sobre essa dedicação. Então, de novo, eu vou falar encaixe na sua situação, porque eu vejo uma pessoa aqui, há uma balança muito desigual. Ou é você que sempre estava a favor, sempre estava a dispor, sempre doava-se com 100% de excelência, ou é o outro que faz isso pra você, tá? Mas aqui é uma coisa desigual acontecendo. Depois a gente vem aqui com a carta do 10 de ouros, junto com a 9 de paus e o eremita, falando que tem coisas aí a serem resolvidas mesmo entre vocês. Vocês podem ser pessoas que realmente se gostam bastante, mas que ainda precisa haver um alinhamento aqui de expectativas, de quem faz o quê, quem precisa assumir mais responsabilidades, e eu mereço ser valorizado também, né? De arcanos maiores aqui na sua leitura veio 3, veio o louco, né? Roda da fortuna e o eremita. Isso aqui são coisas guardadas de bem antigamente, tá? Então veja aí o que está acontecendo, vê quem pode estar voltando na sua vida, quem é essa pessoa que era mais passiva, quem era essa pessoa mais ativa nessa relação, e decidam aí se vocês querem ou não voltar, tá? Essa foi a leitura para vocês do signo de Áries, espero que tenham gostado, curtam o vídeo, comente se fez sentido, até o próximo vídeo e tchau!